Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite aí a todos que estão online. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Olá, tudo bem, Ah, pessoal? tranquilo, show. Quanto tempo, né, Sérgio? A gente deu uma pausa aí com as nossas lives. Alô, estão me Oi. ouvindo? Oi, eu tô te ouvindo melhor agora. Vocês estão me ouvindo bem? Quanto tempo que a gente não Eu tô ouvindo passa bem as aí, boa lives? noite, Tita. Boa noite, mané. Boa noite, Pessoal, guru. Boa noite. você tem uma turma de fã aí grande, hein, Alex? Rapaz, você é um velho pupilo, rapaz. Esse Ronieri aí, o grande aí, trabalhou comigo. A gente se conhece uns 15, 20 anos já, Ronieri? É quase isso, hein, bicho? Já tá por aí, né? É. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à live do Alex. Alex gosta muito de live e é muito interessante esse trabalho que ele faz, né? Que eu tenho certeza que ajuda muita gente. Realmente, o MS Project é o software mais utilizado aí, né? Pelo pessoal, pela turma. Então, normalmente o pessoal que trabalha com planejamento, né, tem praticamente que obrigação, né, de saber o MS Project, porque mesmo em lugares que tem o Primavera, mas o Project também acaba sendo necessário. E isso aconteceu comigo em várias situações, né? Eu trabalho com Primavera, sou contratado muitas das vezes para trabalhar com Primavera, mas chega lá, não, não, mas isso aqui é no Project, entendeu? Então sempre tem uma coisa no Project para ser feita. E eu acho muito bacana essa iniciativa que o Alex faz para poder ajudar o pessoal aí, tá? Infelizmente, essa live não pôde ser feita na outra vez, né? O Alex teve um probleminha aí de luz. Foi dia E, e, 30, e né? até, é, e até comentar aqui, combinar com o pessoal, que eu sempre falo nas minhas também, tá? Caso tenha alguma queda, alguma coisa assim, para o pessoal aguardar pelo menos alguns minutinhos, 5 a 10 minutos, Porque às vezes porque pode na maioria voltar. das vezes volta, na maioria das vezes volta. Então, e a gente vai estar em contato aqui no WhatsApp, ok? Então, beleza. Eu já até configurei também para qualquer um aí também ajudar aí a aprovar a entrada aí na live, tá? Já tá bem aí. Vamos aguardar mais um pouquinho aí o pessoal chegar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, né? Eu separei um tema bem legal aí, a gente falar sobre criação de tabelas para tanto planejar quanto para depois controlar. Tá? Vai ficar um tema bem legal. Até eu estou aqui preocupado de repente ter que abrir uma parte 2, mas acho que não. Acho que dá para a gente falar tanto de planejamento quanto de controle. Eu acredito que o Alex ele seja parecido comigo, às vezes se empolga um pouco, né, Alex? Não, não, as nossas lives às vezes se deixava estourar, né? Sim. Eu gosto mais daquele finalzinho que vira aquele bem super informal já, um Fica uma coisa assim papozinho. mais tranquila, né? Uhum. As lives me retomam muito ao encontro da falecida Listeplan, né? Que por de 6 em 6 meses o Luiz Augusto fazia. Houve encontros até em outros locais mesmo, assim, bem legal, cara, bem bacana, entendeu? A Eplan, ela realmente marcou, né? Marcou Ah, acho que praticamente todo o pessoal assim, no Brasil, né? Até alguns, até no exterior, sim, e sim, marcou porque era a nossa referência, era lá, sim. entendeu? Eu lembro que eu entrei na Eplan, tinha 300 pessoas na lista do Yahoo. Quando É, ela acabou, que já estava com, acho que com quase 20 e poucos anos, não me lembro agora a idade que a Eplan chegou, no auge dela, ela chegou a 7.500, 8.000 pessoas, né? Inclusive, é. nós tivemos o prazer do Luiz Augusto acho que foi na última live nossa, né? Foi. Na última live Ele, nossa, ele apareceu. o lápis. Não tem como não falar de planejamento do Brasil sem falar de lápis, cara. E é engraçado que é o seguinte, que não é muita novidade para ninguém, né? A gente encontra com alguém, fala de planejamento. Se o cara tem mais de 30, ele já fala de plano, já fala tudo. É bem legal mesmo. É.
E você quer falar alguma coisa antes de começar aí, das novidades, tudo aí, É, certo? nós temos, nós programamos lá no final da live, né, seria um sorteio, né, mas eu Uhum. não sei se vai ser um sorteio não, eu acho que nós separamos aqui um material para ajudar o pessoal, mas vamos deixar para o final, né? Deixar para o Uhum. final. Quem tiver no final vai conhecer o que nós preparamos aí. É, beleza. Beleza, vamos esperar mais um pouquinho aí, o pessoal tá chegando. Eu dei o tempo de colocar no grupo também, que ia começar. Nós chegamos lá no site lá da academia, pelo menos a última vez que eu vi, tinha 60 inscritos, né? Tinha bastante gente. Eu mandei um e-mail, tem um automático lá para quem está inscrito. Eu mandei o e-mail, mandei o link de novo. Ah, legal. Deixa eu dar uma. Vamos começando devagarzinho, né? Deu 8h30, É. começar na hora, cada horário também já é um pouco mais tarde, né? Vê Uhum. se você consegue ir admitindo aí as pessoas, deu, né? Ah, Tô, beleza. Não, tô beleza, fazendo isso. eu já tinha destravado aqui. Tá, vamos lá então, deixa eu já tô com a minha tela compartilhada aqui. Tá gravando Gente, aí? tô gravando. Qual é a ideia dessa live, né? É mostrar uma coisa que acaba sendo muito o carro-chefe dos meus treinamentos, né? Tem um amigo que ele falava muito o seguinte, né? O melhor relatório do Proust é o print preview. Você trabalhar personalizando, com colunas, com modo de exibição. Se vocês pegarem um projeto meu, independente da empresa que eu estiver trabalhando, vai ter lá uns 10, 12 modos de exibição para cada assunto. Um para gerencial, com alguns filtros embutidos, outros para cálculo de produtividade, outros fazendo sinalizadores com produtividade prevista e produtividade real. Só que tem dois modos de exibição, inclusive tem um que eu tenho usado muito e uma melhorada nele tem uns 6 meses, que é na parte de controle. Eu criei algumas legendas, ele já te mostra assim, bem na frente mesmo, assim, quais as atividades que você tem que atualizar. E às vezes acaba ficando muito para trás, né? Nós vamos falar sobre isso na parte de controle. E na parte de planejamento, eu gosto muito de trabalhar na tabela de entrada, né? Então eu estou aqui no gráfico gigante, que é o modo de exibição de entrada padrão do Project, e na tabela entrada. Vou formar essa tabela aqui na minha entrada de uma tabela de entrada para cálculo de duração, tá? Porque é muito de praxe a gente trabalhar com 2 tipos de cálculo de duração no Project e no planejamento em geral, né. Aquele que a gente consulta o especialista, que você faz a consulta ao especialista e vê quanto tempo ele vai demorar para fazer aquela atividade, também fazendo cálculo de produtividade, né, simplesmente pegando o índice de produtividade, quantas horas eu levo para fazer aquela atividade, multiplicando pela quantidade, dividindo pela horas trabalhadas por dia e dividido pelos números de equipe. Aí você chega uma duração. Vou fazer aqui bem rapidinho para a gente chegar. Primeiro, trabalhar campo personalizados, né? Então, eu vou vir aqui em projeto, campo personalizado. Primeiro campo que eu vou personalizar todos eles aqui, eu vou pegar o de texto, vou já renomear o texto 1 aqui para unidade. Um AP bem simples, que é para quem já fez treinamento comigo, alvenaria, chapisco em bolso, 4 pavimentos, para ficar uma coisa bem fácil de se visualizar. Vou chamar aqui o texto 1 de unidade, vou agora para o campo numérico, vou chamar o número 1 aqui de quantidade, vou pegar aqui o número 2, vou chamar de índice de produtividade, o número 3, horas trabalhadas por dia, o número 4, número de equipe, e o número 5, que vai ser a nossa principal coluna personalizada aqui, chamada de duração calculada. Eu não posso pegar lá na coluna duração do produto e falar, ó, você vai usar uma fórmula agora.
Então eu vou usar uma coluna de apoio, tá? Vai ser essa número 5. Por enquanto não vou entrar no mérito aqui do nenhum pesquisar e fórmula não, a gente vai ver agora no decorrer da apresentação aqui. Então vou incluir agora aqui, ó, do lado da duração primeiro, vou incluir a coluna unidade, que já está aqui, ó, já deixei aqui toda ela com metro quadrado digitado. Vou inserir a coluna quantidade, também já deixei digitado aqui para adiantar um pouquinho o processo. Vou pegar agora aqui a índice de produtividade, também digitado aqui, ó, eu considerei, por exemplo, a alvenaria 1,2 horas por metro quadrado, para o chapisco 1,4 e para o embolso 1,6. Vamos pegar também aqui a número de equipes e botar aqui do lado a duração calculada. Faltou a horas trabalhadas por dia. Vai ficar mais ou menos na ordem aqui. Aqui na ideia aqui, até deixar aqui 2 equipes no primeiro pavimento, 2 no segundo, estariam em paralela. Seria mais ou menos uma lógica que eu montei pela precedência, né? Qual foi a minha ideia? Uma equipe para cada atividade no primeiro pavimento, essa equipe acabando vai para o terceiro pavimento. Em paralelo, no início, eu vou ter uma equipe para cada atividade no segundo, e acabando, eu divido em frente 1 e frente 2. Então, vocês vão ver que a frente 1 e frente 2 com uma equipe. Considerei aqui 9 horas trabalhadas por dia, né? Tem gente que nessa horas trabalhadas por dia aqui já desconta os DDS diário, as horas improdutivas. Já trabalhei em projetos que eu considerava 7 horas e meia por dia, mais ou menos. E trabalhando aqui na duração calculada, eu vou até retirar a fórmula aqui, já tirei, para deixar ela desde o zero mesmo. Inclusive o que ficou aqui foi do teste que eu estava fazendo com a fórmula. Só para a gente ficar aqui falando o mesmo, né? Esse projeto ele já foi todo montado, já está com todas as predecessoras. A duração aqui eu vou limpar também de propósito para a gente ter um projeto zerado aqui, bonitinho. Projeto começando aqui 22/4 e eu quero saber a duração de cada atividade. Para isso, eu vou montar uma fórmula agora aqui para trabalhar com essa produtividade, que como eu falei, eu vou pegar a coluna quantidade, dividir pelo índice, multiplicar, desculpa, pelo índice de produtividade, dividir pelo número de equipes, as horas trabalhadas por dia. Vou vir aqui em campo personalizado, ao invés de usar nenhum, vou clicar aqui em fórmula. Quando você clica em fórmula no Prot, ele já te avisa logo o seguinte: o que você tiver digitado, você vai perder para adotar a fórmula. Então, eu vou dar aqui. Agora eu vou pegar aqui e vou criar a minha fórmula. Eu tenho todos os campos disponíveis para usar dentro de fórmula. Então, eu venho aqui em campo, como todos os campos que eu criei, né, com exceção da unidade que eu preciso são numérico, ó, número, número personalizado, quantidade, multiplicar, campo, número, número personalizado, índice de produtividade, campo, dividir, campo, número, número personalizado, horas trabalhadas por dia, dividir novamente, campo, número, número personalizado, número. Basicamente, a minha fórmula vai nascer dessa fórmula aqui. Essa fórmula vai ficar um pouquinho maior, mas até como eu tenho costume de quando vai fazer uma coisa assim, um pouquinho mais complicada, com muita lógica dentro, eu costumo literalmente fatiar. Então, primeiro eu faço a básica, depois vou melhorando ela. Então, essa aqui é a básica, eu vou dar um OK. Aqui ele novamente está falando que vai ser excluído para valer a fórmula. OK novamente. OK.
tenho aqui a minha quantidade em cada atividade, tá? Bem, vamos agora botar mais um temperinho nessa fórmula, né? Normalmente eu não trabalho com número quebrado, eu trabalho com número inteiro. Então eu posso voltar, então, personalizado, vou aqui dentro da minha fórmula. Repare que quando você clica na fórmula, ele perde o nome fantasia que você deu, ele volta o nome original, não tem problema. Para não perder essa fórmula, eu vou selecionar e vou recortar, tá? Nas versões anteriores do Project, ele não aceitava arredondar, tá? Ele você tinha que fazer um macetezinho matemático com um inteiro, somar 0,5. As novas, passou isso há um tempo atrás, já tem o round. Round não, peraí, desculpa. Acho que é round sim. Aí vou jogar a fórmula aqui dentro. Ele vai arredondar. Só que se você jogar esse round numa fórmula, alguma versão anterior, não vai aceitar. E não existe essa fórmula aqui. As versões novas aceitam coisas, fórmulas que estão fora aqui da função. Então, um jeito de trabalhar com essa fórmula na versão anterior é pegar, vir aqui em função matemática e pegar um inteiro. Nada mais, mas o inteiro vai pegar só antes do vírgula? Sim. Mas se eu somar 0,5 aqui no final, eu vou ter um arredondamento. O que que isso quer dizer? 4,1 inteiro, 4. Se eu somar 0,5, vai dar 4,6 e vai continuar 4. 4,5. Se eu somar 0,5, vai virar 5, que o inteiro vai dar 5. Então, isso é uma maneira que eu dei de você transformar a fórmula inteira na arredondamento. Vai dar exatamente a mesma coisa. Todos os números aqui arredondado, 7, 16 e 18. Ah, ficou feia essa mensagem de erro aqui, porque ela está dividindo por zero. Mas também pode pegar a nossa fórmula, recortar tudo aqui novamente para não perder. Vou aplicar um se aqui, ó. Vou vir aqui no geral, o se. O se basicamente do Project é idêntico ao do Excel. A lógica que é a expressão, ponto e vírgula, parte verdadeira, ou seja, o se sim, e ponto e vírgula, parte faltas, ou seja, o se não. Qual é a minha lógica? Eu vou pegar uma coluna daquela que esteja dividido por zero, número, número personalizado, pegar aqui o número de equipes, por exemplo. Se o número de equipes for igual a zero, e vírgula, fica zero. Se não, faz a minha formulazinha toda lá. Vou dar OK. OK novamente. Pronto, fiquei com uma fórmula limpa aqui. Teoricamente, eu já fiz aqui a fórmula com a minha duração calculada. O que eu vou fazer aqui agora? Copiar, colar na coluna duração. Na coluna duração, a gente pega a atividade resumo e considera como agendado manualmente. Seleciono a atividade toda, agendado automático. No treinamento até mostro, você pode montar uma macro que já faz isso automático, bem legal. Vocês veem, eu já joguei aqui a minha duração baseado na produtividade de cada atividade para o planejamento. E entra um outro porém. Como eu falei no início, nós temos dois tipos de, vamos dizer assim, dois tipos de lançamento de duração mais usados, né? O cálculo de produtividade, que a gente usou aqui, e consulta depois de um especialista. Normalmente, quando eu inicio o meu projeto, eu uso os dois. Pego uma coluna sinalizadora, coluna
Quando a sinalizadora é um campo personalizado do Project, então ele vai estar inclusive aqui dentro em campo personalizado, ó, e eu vou renomear ele para intimado. Vou botar, vou poder parar aqui no Steam para ficar pequenininho, aonde eu vou colocar aqui se a minha duração ela vai ser estimada ou não. Vou até voltar aqui tudo para não, tá? Aí aqui do lado, vou criar uma coluna. Posso usar de duração mesmo. Pegar aqui a duração, pegar aqui a duração 1, por exemplo, e vou chamar essa duração 1 de duração estimada. Essa duração estimada vai ser justamente aquela duração da consulta do especialista. Então, o que eu quero? Por exemplo, um serviço de alvenaria, eu vou considerar que ele vai ser estimado. Então, vou pegar aqui, ó, ele eu vou colocar o sim, somente na alvenaria. E agora eu vou pegar aqui e vou colocar aqui 10 dias. Eu poderia preencher todas as atividades, tá? Porque eu só vou considerar o que está sim. Vou botar menos aqui, né? Que é frente 1 e frente 2 sempre é menor ali. Aí como é que eu faço agora para essa fórmula aqui, duração calculada, considerar quando estimado for sim? Novamente, colocar mais um se na minha fórmula. Como eu falei, a gente fez fórmulas simples que acabou se transformando em um gigante, ó. Selecionei ela toda, para não perder, vou recortar, vim aqui novamente. Função geral se. Eu vou colocar aqui agora aquela mesma questão, a expressão, parte verdadeira, parte falsa. Qual é a minha expressão? Campo, sinalizador, sinalizador personalizado, sinalizador 1 igual assim, ponto e vírgula, vai pegar a duração personalizada, a duração 1. Se for igual a não, ou seja, se não for igual a sim, faz aquela minha fórmula toda. Vou dar OK, OK novamente. Opa, por que não funcionou? Eu esqueci, o sim ele não é um texto para botar dentro de aspa. O sim, eu tenho que tirar ele da aspa porque ele é uma lógica ali. Então, eu acho que ele deu aqui, se eu tirar aspas, ele vai funcionar. Pronto. Eu fiz aqui de propósito para uma coisa que acontece muito, tá? Viu que aqui está 10 dias? Quando você usa uma coluna numérica, que nem a gente usou aqui a duração calculada, sem problema nenhum, ele calculou em dias certinho. Quando eu jogo uma coluna de duração, 10 dias para ele, são 5.400. Ele converte automaticamente em minuto. Então, eu posso criar a duração estimada numa numérica para não dar esse problema? Posso. Mas para eu não queimar todas as numéricas que eu posso usar para outras coisas, posso sim usar a duração, bastando eu pegar aqui no final, onde eu coloco aqui no início, desculpa, onde eu coloco duração 1, eu vou pegar essa duração 1 e dividir. Eu já vi ali que é 5.400, é 540? Não, deveria ser outra quantidade, porque isso está relacionado à quantidade de horas que eu coloquei que o Project trabalha por dia. Então, eu venho aqui no campo, projeto, e tem aqui, ó, minutos por dia. Vou dar OK,
Ok novamente, pronto, ele fez. Se eu tivesse feito uma coluna, duração estimada na numérica, por exemplo, vou pegar aqui a número 10, ó, eu vou chamar aqui duração estimada 2, só para ficar como teste para vocês verem. Pegar esse 10 aqui e colocar aqui, ó. E o 6 aqui também, e o 6 aqui também. Basta eu pegar a minha fórmula e não usar mais a duração 1. Eu fiz os dois exemplos que já vi muita dúvida sobre isso. Ah, eu uso o campo duração, ele transforma em minutos. Basta você dividir por minutos por dia. Você pode vir aqui em campo, número, número personalizado. Eu tenho aqui nossa duração 2. Vai dar o mesmo efeito, tá? Isso dá uma, já que a gente está usando aqui essa parte aqui de personalizar, né? Eu posso deixar mais bonitinho aqui, vir aqui no estimado, ao invés de usar dados, vim aqui no indicadores gráficos e colocar, por exemplo, se for igual assim, vamos colocar aqui um símbolozinho, e se for igual a não, o sinalizador ele só aparece sim ou não, né? Aparece o X em vermelho. Vou dar OK, só para dar uma visualizar o que é duração estimada ou não. Isso aqui é o que eu uso em 90% dos projetos quando eu tenho que fazer um planejamento inicial. Atividade estimada, né, a famosa consulta ao especialista. E uma coisa, tá? Quando eu dividi ali, por que eu não dividi direto pelos 540? Porque é baseado no que eu falo muito no início dos meus treinamentos, né, dos 3 passos iniciais, da configuração que você faz aqui dentro de cronograma, dizendo quantas horas você tem por dia. Então, aquele número lá da duração vai ser baseado nisso. O 540 é justamente 9 vezes 70. Se fosse 8, não seria 540. E assim por diante. Se fosse 10, seria 600. Fazendo essa conta. Essa é a parte do planejamento, tá? Eu vou falar sobre a parte de controle e depois a gente dá uma pausa, pode até voltar para tirar dúvidas tudo. Quando eu trabalho, vindo aqui em exibir, tabela, controle, ele tem um modo de exibição direcionado. Essa tabela de controle do Project, eu acho ela pobre, tá? Precisa de muita coluna, não vem aqui, tá? É a tabela que eu trabalho que é mais poluída. Eu trabalho, às vezes, com uns 20 campos aqui abertos, que é a minha tabela de controle, é o meu rascunho do dia a dia do projeto. Só que a principal se chama status. E as pessoas fazem muita confusão com a palavra atrasada aqui nessa coluna status, tá? Essa palavra atrasada, as pessoas se referem muito achando que tem a ver com o atrasado da linha de base. Portanto, ó, eu posso não ter linha de base, exemplo desse projeto aqui, está mostrando que a atividade está atrasada. Sim, o projeto está dizendo que a atividade está atrasada. Baseado no quê? Aí entra uma coluna que eu preciso muito aqui na controle. Quando eu trabalho com atualização no Project, eu tenho que ter um parâmetro que eu estou vendo 3 linhas do tempo. Prevista, que é a minha linha de base, a real, que é quando acontece, e a atual, a minha planejada, que vai ficar mudando sempre. Então, eu preciso ter aqui a visão da duração, preciso ter a visão do início, do término e
da predecessora, tá? Que é o meu atual INVI. E por que essa atividade está atrasada? Porque, segundo o PROT, ela deveria estar em andamento. Ela deveria estar em andamento pela informação da data de status. Está vendo que a data de status aqui está ND de não disponível? Automaticamente ele usa a data atual. Mas se eu colocar aqui, ó, por exemplo, o nosso projeto começa em abril. Vou colocar uma data de status lá atrás, fevereiro de 2023. Tudo é tarefa futura. Vou fazer o contrário agora, vou colocar uma data lá na frente. Tudo vai virar tarefa atrasada, tá? Então, primeiro conceito, quando você recebe um cronograma, saber se ele está atualizado ou não, é olhar se está escrito atrasado. E não é só olhar se está escrito atrasado. Tem outros erros que acontecem também no cronograma. Teoricamente, eu tenho que pegar tudo que está atrasado aqui e atualizar. Nosso projeto aqui está 22/4. 22/4 começou, era uma quarta-feira. Eu vou colocar aqui meu controle dia 31. Não, eu estou em 22/4 era uma segunda-feira. Eu vou colocar aqui meu controle dia 26, na sexta-feira. Pronto. Vou atualizar o meu projeto. Só que acontece que eu tenho outros problemas que acontecem no cronograma que também podem ser diferencial. Por exemplo, nós temos o percentual concluído e o percentual físico. Percentual concluído para mim, gente, boa prática, não mexe. Nós já falamos sobre isso até numa live que teve sobre controle. Percentual concluído é data. Eu tenho uma atividade, ó, vou pegar até um exemplo aqui mesmo, ó. Eu tenho uma atividade aqui de 16 dias. Se eu jogar 8 dias, claro, tá? Esses 8 dias tem que ser baseado na minha data de corte. Eu só estou simulando aqui, ó. Se já se passaram 8 dias, a gente coloca como duração restante 8 e joga 50%. Ou seja, duração 50, duração real 8, restante 8, 50. Você vai dizer para mim, não, mas eu fui lá com a treina e vi que a atividade está 80%. Quando eu digito para o Project aqui que está 80%, olha o que ele faz. Se está 80%, já se passaram 12,8 dias, eu contei 1,2. Não, é mentira, eu contei aqui no dedo, só se passaram 8 dias. E você começa a ficar brigando com o Proust. Essa briga acontecia nos primórdios, nas primeiras versões do Project, tá? Onde você era obrigado a criar uma coluna para dizer para o Project, olha, eu, eu estou 80% físico. Então o Project colocou o avanço físico, que é onde você vai vir aqui e colocar 80. Com 50% aqui, você deixa o Project calcular para você. Vamos para um exemplo real. Não é dia 24 aqui? Olha a minha data de corte. 26, 24, 25, 26. Se passaram 3 dias. Duração real, 3 dias. Ele já jogou a duração restante para 13 dias. Beleza. 19%. Eu não mexo esse 19%. Só se essa atividade for atrasar. Ela não vai terminar mais 15 de maio, ela não vai ter mais 16 dias, ela vai ter 20 dias agora. Aí sim ela reduziu para 15%. Ah, percentual concluído pode regredir? Pode. Se eu tenho uma atividade de 10 dias, estou no quinto dia, 50%. Se eu tenho uma atividade que virou 15 dias, estou no quinto dia ainda, ela vai ficar 33%. É matemática pura aqui. Então, matemática pura, eu deixo para mim. Deixa eu voltar aqui. Então, aí eu pego e coloco o percentual físico aqui. Por quê? Porque a metodologia, para depois acompanhar
o avanço físico pelo método de valor agregado, eu escolho se eu vou trabalhar com percentual concluído ou percentual físico. Uma boa opção é trabalhar com percentual concluído, mas o projeto até permite, se você tiver alguma atividade que você queira calcular pelo percentual de prazo, tá aqui. E o que eu fiz em relação a essa questão para não só a questão da palavra atrasada, né, que virou no prazo agora, quando eu atualizei, para eu saber se meu cronograma está totalmente atualizado. Um curso de diversas fórmulas, vamos dizer assim, eu vou mostrar para vocês o mesmo modelo que eu fiz aqui já pronto, modelo pronto controle. Aonde nesse modelo, que é exatamente o mesmo projeto, eu criei aqui, ó, uma coluna chamada atraso irreversível, que é aquela atividade que atrasou, e você sabe que vai atrasar mesmo, então você marca um X aqui, ela não está mais aparecendo a legenda aqui, e a legenda de pendência. Essa pendência aqui, ó, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês conhecerem melhor a fórmula tudo. O que que ela me mostra? Ela me mostra se a atividade foi lançada, percentual concluído e não foi lançado físico, ou seja, pegou um andamento na atividade, mas esqueceu de digitar o percentual físico. Ela mostra o contrário também, se você digitou o percentual físico e não atualizou a atividade, no caso ali daquele status atrasado, ela mostra se a atividade por acaso entrou para o modo de tarefa agendado manualmente, que às vezes acontece, ela mostra se a atividade está atrasada em relação à linha de base. Para isso que eu coloquei aquela coluna de X. Porque o primeiro intuito quando uma atividade está atrasada é você ter que recuperar o prazo da linha de base. Só que quando não tem mais recuperação, quer ver? Ó, vou tirar o X aqui, ó. Atividade com término atrasado, que é diferente, aqui para vocês verem, ó, daquele status. Ó, nesse exemplo aqui, ela está até como concluída que estava 100%. Vou até tirar o avanço dela aqui para não fazer confusão. Ó. Olha lá, atrasada. Percentual concluído igual a zero e percentual físico maior que zero. Aí eu atualizei. Atividade com término atrasado. Ela terminou depois que estava na linha de base. No caso de uma tarefa futura, eu posso reduzir essa duração, recuperar o prazo ou não. Ó, já era, eu atrasei mesmo, vou recuperar numa sucessora dela, boto um X aqui. E o intuito desse trabalho aqui, de ter essa legenda aqui, é justamente não ter nenhuma atividade com nenhum desses percentuais. Todas elas aqui significam que eu tenho que fazer alguma coisa. O percentual concluído está zerado e o físico está maior que zero. Eu digitei o percentual físico da atividade e não atualizei ela. O percentual concluído está maior que zero e o físico está igual a zero. Eu atualizei a atividade e esqueci de digitar o percentual físico. O custo da linha de base está diferente do custo. Quando você usa ponderador, isso acontece muito. Você ponderou lá, tá? Então, aí aqui, ó, eu tenho também já foi assunto de outra live, né? Eu crio um ponderador chamado VB, verba, peso para cada atividade e me gera um custo. Ah, Damásio, eu posso digitar valor aqui no custo? Não deve. Vai dar problema depois. Esse custo vai vir daqui. Ah, não é 1.000, é 1.500. Eu venho aqui no recurso, ponderador e coloco o meu peso 1.500 para ele ir para lá. Aí vou salvar a linha de base, fazer o projeto todo de atualização para o valor agregado. E de vez em quando você atualiza, ele pega e muda o valor. Por que que muda? Porque às vezes tem uma mudança de duração muito radical, uma coisa não prevista, aí vai um real para lá, um real para cá. Para ficar um percentual certinho, você tem que vir corrigindo sempre aqui. Não é coisa que acontece sempre não, mas quando acontece,
aqui mostrando para você que o custo está diferente, ó. O custo da baseline diferente do custo. Então você vem aqui no nome do recurso. Ó, eu deixei até zerado aqui de propósito para estar diferente. Ó. O custo da linha de base não era 1.000. Eu vou vir aqui, coloco aqui o verba e coloco 1.000. Trabalhar com esse ponderador nós já vimos também em outra. Aqui, ó, saiu. Aí aqui, percentual concluído igual a 0, maior que 0. Faltou eu atualizar o projeto. E nisso eu vou vir com um processo de atualização, que não é o nosso foco aqui. Todas as atividades vão estar atualizadas. Ó, percentual concluído maior que 0 e físico igual a 0. Eu esqueci de digitar o físico, então eu venho aqui na coluna percentual físico, ela aqui e digito o valor que eu quero aqui. Inclusive, se você concluir uma e botar aqui, ele vai dar lá custo diferente. Eu vou ter aqui essas observações para vir trabalhando, tá vendo? Vou vir aqui no nome do recurso, ó, o custo da linha de base é 1.000, aí estava ali 1.500. Eu vou acertando isso. Gente, eu tenho projetos gigantescos. Essa observação aqui me ajuda muito, porque passa coisa batido. Você imagina, você pega um projeto de 1.000 linhas, 2.000 linhas, aonde você tem um foco de grandes atividades, tem uma hora que você esquece de lançar o percentual físico, tem uma hora que você esquece de atualizar a atividade, tem uma hora que você esquece de puxar a data que era da linha de base. Como vocês podem ver, é uma fórmula que ficou grande quando eu fui juntando ela, mas na realidade não tem nada demais. É só comparando uma coluna com outra, percentual físico, só comparando a variação de término para dizer se ela está atrasada. Tá vendo? E eu criei essa coluna de texto aqui para justamente assim, ó, está atrasada, mas eu quero que ela fique atrasada. Eu aceito. E a legenda foi justamente o seguinte: eu criei a coluna tendência, aonde tem a fórmula. Aí eu coloquei até só para aparecer, em vez de dados, os indicadores. Cada númerozinho aqui é um indicador. E cada indicador desse, eu criei uma legenda aqui do lado. Mas o mais importante aqui, ó, se vocês olharem a fórmula aqui, é só um i para cada número ali. Se for a 1, vai pegar uma legenda tal, igual a 2, assim por diante. Eu não quero entrar no mérito de montar essa fórmula toda aqui, senão a gente vai ficar com uma live aí de 2, 3 horas. Mas não é que eu não queira passar a informação para vocês. Eu vou passar o arquivo, depois vocês tiram dúvida comigo sem problema nenhum, tá? Esse arquivo vai ficar disponível. Mas eu uso isso aqui, gente, há mais ou menos um ano e pouco. Eu só usava a coluna status. Isso aqui me rendeu quase zero de retrabalho, porque quando eu pego um cronograma meu, de alguém da equipe minha que atualiza o cronograma, eu venho aqui. Tem alguma coisa aqui na legenda? Opa, essa atividade aqui você não atualizou. Aí eu venho e corrijo. Um cronograma só vai estar 100% atualizado quando não tiver nenhuma legenda aqui. Tá? Como eu falei, eu vou parar agora. Eu sei que eu fui um pouquinho rápido, que eu estava até com medo de passar aí do tempo tudo, mas dá tempo, a gente volta, vê alguma coisa, tanto da parte de planejamento quanto da parte de controle. Mas eu queria justamente a opinião de vocês. O que vocês acham que pode entrar aqui para acrescentar? O que vocês acham que de pontos aí, alguma observação ou algum mesmo não entendimento para a gente esclarecer aqui agora? Agora deixo aí aberto aí com vocês. Ok? Sérgio, se quiser também falar alguma coisa, complementar. Acho que o Sérgio, eu sempre gosto, tá, Sérgio, de você comparando muito com Primavera, né? Eu pensei em, de repente, alguma coisa assim no Primavera também, com essa legenda aí, se a gente pode fazer também. Aí já seria mais com você do que comigo. Uma vez eu comecei a querer implementar alguma coisa parecida, mas eu achei um pouco complicado na hora. Aí eu falei assim, não, depois eu vou pensar direito nesse troço aqui, que, né, para mim não foi tão simples assim não, tá? E agora com essa tua ajuda aí,
Eu vou até depois conversar com você sobre isso, né, da gente implementar alguma coisa parecida também no Primavera, Eu mas é concordo muito com você o legal. seguinte, até o fato de eu usar isso há 1 ano e pouco, como eu falei, foi justamente um pouquinho de procrastinação, porque eu tinha a ideia, quando eu ia colocar, Uhum. a fórmula ficou muito longa, ficou faltando isso. Por isso que eu falei, se eu pegasse ali aquela coluna do zero, fosse montar aquela fórmula toda agora, a gente ia passar a noite aqui. E foi uma parte E o justamente que nem bom é naquela parte do que planejamento. você já testou na prática, né, não é uma coisa assim: "Ah, eu acho que vai dar certo", não, você já está Não, usando isso, já está usando e já sabe que funciona, não, tá né, já fez as melhorias usando. necessárias. Fiz as melhorias e tem uma coisa que foi a última melhoria que eu coloquei nela. Eu falei dessa questão de quando você usa o ponderador, aí eu coloquei lá a legenda, custo da linha de base diferente do custo. Eu ainda não descobri por que que o Product trata isso. Você tem uma atividade lá, você jogou um ponderador, 1000, o ponderador dela. Aí você vai, atualiza a atividade, muda a duração, aí você vai olhar lá, tá 1001. Aí você tem que voltar ele para 1000. Geralmente é um errinho de R$ 1, R$ 2, cara, assim. Aí eu coloquei aquela legenda justamente para corrigir esse errinho. Ah, é R$ 1. É R$ 1, mas na ponderação toda de um projeto grande, tem um problema no Vai se percentual. somando. Vai somando e vai dando problema no percentual. Aí depois você pega um É. projeto, pô, por que que meu custo está R$ 1.000 e o meu custo da linha de base está 1.002? Fala, Ronieri. É. Ô, Alex, essa questão aí que dá sempre essa diferença aí, era uma coisa que eu já ia perguntar para você. Isso não é por conta dessa atualização do controle aí por avanço físico concluído e percentual concluído, não? Não deveria ser pelo uso da tarefa ali e eu digitar meu quantitativo de avanço? Assim, tem Por muita exemplo, gente. Vai, conclui, desculpa. só para, não sei se eu me fiz entender. Por exemplo, esses R$ 1.000 aí eu estou trabalhando num cronograma por ponderação por pontos, né? Aham, Trabalho de pontos lá. 1.000 pontos. E eu dou o meu avanço conforme o quantitativo de pontos. Não estou falando de que não avanço quantitativo quilo, metro quadrado, nem Não, nada, ok. por pontos mesmo. Eu vou ter planilhas auxiliares, na verdade, para Aham. esse quantitativo real. E quando eu dou o avanço lá por pontos no uso da tarefa, eu acredito que não dá tanto erro assim, não. Será que não seria isso, Não, Alex? não, eu acho que a gente está falando de duas coisas diferentes, tá? Vamos lá. A questão do por ponto, quando eu jogo lá o ponderador lá, beleza, tá lá o 1.000 pontos. Mas se eu botei 1.000 pontos para uma atividade, ela tem que ser 1.000 pontos até o final. Eu já percebi o seguinte, que geralmente muda quando eu tenho uma alteração muito radical de duração. Uma atividade que era para eu fazer 20 dias, eu fiz em 15 ou vice-versa, também dá. Você está falando por lançar no uso da tarefa, funciona. Só que é o seguinte, não é, vamos dizer assim, é uma solução. É uma solução para o problema, não é o que deu o problema. O que que você está fazendo? Você está lá e está forçando Entendi. aquele ponto para bater o ponto certo. Beleza, resolve. Entendi. Tem metodologias bem bacanas pelo trabalho, para o uso de tarefa, do HH tudo, e é, assim, bem interessante de trabalhar. Por exemplo, se você pegar uma Vale do Rio Doce, por exemplo, ela tem lá uma metodologia que, ao invés de lançar o avanço físico tudo, você pega o trabalho do uso da tarefa e vem forçando, justamente para não dar esse problema, entendeu? Mas eu concordo com você, quando você vai lá no uso da tarefa e fica forçando o valor, mas na realidade eu não queria isso pelo seguinte, porque eu já estou trabalhando com valor agregado ali fora, eu não preciso do uso da tarefa. No caso do Entendi. trabalho, por exemplo, o que eu não gosto que o Proust faz, que foi até aquele bate-papo mais cedo que a gente estava tendo, o avanço do trabalho, o percentual de trabalho concluído, ele é baseado só no percentual concluído de prazo. Quando eu pondero o meu cronograma com HH usando o ponderador,
eu posso forçar ele a ponderar pelo avanço físico, mais interessante, no meio da atividade. Mas valeu aí pela dica sim. Alguém levantou a mão, só vi a mão, Valeu, valeu, Alex. é o Vitor, né, Vitor? Pode falar. Victor Jean que levantou a mão? A gente não tá te ouvindo, você tá no É, mudo. Não sei se ele tá com algum problema, não tá conseguindo tirar do mudo. Fala, Sérgio, você ia falar? não, eu tô tentando ver se eu conseguia tirar ele do mudo também. É, eu também tentei aqui, não consegui não. Eu acho até que ele caiu. É, deve ter dado algum problema. Hum. Mas a ideia é justamente essa. E assim, o Sérgio aí falou que é uma coisa que ele tentou até no Primavera, que deu trabalho. Eu já tentei várias vezes e desistia mesmo, tudo. Fala, não, vou fazer manualzão mesmo. Tem dado certo? Tem. Mas a ideia mesmo é ficar melhorando. Se de repente vier alguma ideia de vocês aí, não sendo hoje, mas depois, mais uma observação que apareça quando aconteça X, Y, Z, então vai melhorando o processo. Acho bem Ele legal falou que deu isso. problema. Ele falou que deu problema no microfone dele aí. Ah. Então é isso, né? Alguém quer mais fazer algum comentário? Voltar aqui no Proust? Danilo levantou a mão aí, por favor, Danilo. Ô Alex, boa noite, tudo bem? Boa. Bacana. Na verdade, assim, é só trocar experiência mesmo, né? Eu achei muito bacana aí o controle seu. Na verdade, assim, eu nunca trabalhei com controle fino, assim, né? E assim, passei por vários projetos, assim, nunca trabalhei na Vale nem na Petrobras, que são mais rigorosas. Eu já trabalhei no Mineroduto que assim, tinha gerenciadora, tá até no curso do Sérgio, né? Tinha proprietária e gerenciadora, eu trabalhava na gerenciadora. Na gerenciadora a gente até tinha os controles, né? Mas eu tô numa área que eu tô trabalhando mais com Kanban e com Lean Site Manager. Então, é bem complicado, sabe? Eu até tenho uma ideia de um projeto que está na minha cabeça de fazer, que esse Lean, ele trabalha com 4 semanas, né? É como Uhum. se fosse o Last Plan. 4 semanas de antecedência que você tem os steps para você saber se aquela atividade só vai atrasar ou não, se você tem todos os recursos necessários para executar. É um pouco diferente da linha do que a gente está fazendo aqui, que vocês mostrou, né? Uhum. Mas, então, ele trabalha com essas 4 semanas de antecedência e a minha ideia era bolar alguma coisa que eu conseguisse extrair, mandar essas informações com antecedência, né, com 4 semanas para os responsáveis de cada área, para eles sinalizar para mim se vai ter alguma falta de material ou alguma coisa nesse sentido. Uhum. Não, Interessante. é bem interessante. Eu tô, assim, a gente assim vê uma. é, Depois eu quero bater um papo com você assim mais profundo tudo, mas inicialmente a É, gente vê que um filtro de data, tudo acoplado ali resolveria. Tipo, um sinalizador do prazo ali também, ó. 5 semanas, tipo um alertazinho. Ou mesmo Isso. uma luzinha amarela, ó, tá chegando o prazo, tudo, né? Eu Uhum, costumo trabalhar muito, não foge muito do que você está falando, mas numa visão bem legal. Assim, não adianta, né? Você tem um cronograma de 1000 linhas, você vai ter uma reunião gerencial, você não vai apresentar o cronograma todo, né? Você não vai. Você quer ter uma visão mesmo de um prazo. Eu costumo muito fazer no Project o famoso swing do cartaz. É você ter 2 semanas para frente e uma para trás. uhum. Aí na última empresa que eu trabalhei, o gerente pediu para dar um fora week no Carred, ele queria ver 4 semanas. E isso tudo a gente vai é. adequando, né? Assim, A gente podia é bem marcar um legal. fórum para isso aí, né? Sim, Marcar sim. Poderia, viu? Porque assim, a gente trabalha aqui com um quadro físico, cara. Pensa para você ver. São Uhum. 4 quadros físicos separados por área e por coluna por dia. Pô, que legal. Uhum. Então, por exemplo, tem reuniões diárias. E aí na reunião diária eu tenho um cartão lá. O cartão é como se fosse atividade do Prost. Tem início e término e os recursos necessários. Então vamos supor, lá na quarta semana vai aparecer vários alertas, que tem um monte de falha e problema. Então naquela última semana, quando chegar nela, eu não posso ter mais os problemas. Então tem que resolver antes. Uhum.
Exatamente, é a melhor coisa. É Danilo que está falando? Isso. Ô Danilo, vê um horário aí que a gente possa conversar e a gente faz um convite pessoal, quem quiser participar também, e aprofundar mais essa sua ideia, porque o mercado vai estar sempre tendo inovações, né? Então, se Sim. a gente se reunir e buscar informações, ver a experiência que o pessoal já está executando nas empresas, né? Isso é bem Trocando legal. ideia, eu acho que todo mundo tem a ganhar. Então, positivo, Sérgio, até porque eu gostaria de tentar passar isso de forma digital. Até Uhum. porque, assim, no físico, você tem o trabalho de escrever nos cartãozinhos, aquelas canetas esferográficas, você encaderna, emplastifica o cartãozinho e Ah, você apaga com álcool. Entendeu? uhum. Tipo assim, aí você sempre tem 3 semanas preenchidas. Chegou na a semana atual, terminou, você passa ela para a última semana. Então ela É, virou o quarto quadro. E aí você é. vai lá e preenche com essa atividade futura. Quando você fala passar para digital, escrever no computador e imprimir e jogar no quadro, é isso? Não, ou talvez, né, a minha ideia era bolar um aplicativo que o Ah, próprio supervisor recebesse no tablet Pensei dele. nisso quando você falou Ó, agora. eu tenho semana que vem, ele vai ver semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ele vai começar de trás para frente. Ele vai na semana 4 e vai marcar os steps. Eu tenho projeto? Tem. Tem material? Tem. Eu tenho recurso, mão de obra? Tem. Tem ferramenta? Tem. Então essa atividade não é empecilho. Pela duração que ele já deu e o prazo, se não tem falta de nenhuma dessas coisas, ele vai executar conforme está planejado. liberado. Uhum. E, Isso e aí não é aí, o AWP, não? A AWP é parecido com isso aí. Que ele separa, ele zoneia o serviço, entendeu? E aí cada disciplina lá fica responsável de identificar se tem alguma, como é que ele chama? Ele chama de restrição. Ele chama de restrição. Se tem alguma restrição para a execução daquela atividade. Todas as disciplinas, suprimento, engenharia, todo mundo, entendeu? É a entendi. AWP. Uhum. É isso que eu estou te dizendo, entendeu? É, a Tem gente muita pode coisa aí montar que, mesmo um bate-papo legal com isso. É sim, bacana. vamos adotar o nome dele aí. Quem quiser depois participar também Uhum. desse encontro aí, é só mencionar. A gente manda um convite, né, Manda o convite, pessoal? a gente fala, manda o convite para todos que estão participando aí, tudo, né? Uhum. A gente. Ah, Não, legal. bacana. Não, beleza. Muito bom, Danilo. Obrigado, viu? Não, obrigado você Obrigado. por somar aí. É, pera- muito bom. Vamos Beleza. lá, pessoal. Nós temos aqui uma surpresinha para vocês, né? A gente ficou de fazer aqui um sorteio. Só que aí eu combinei com o Alex, né? Na verdade é o seguinte, né? Todo mundo tá. Essa hora já são o quê? 9h20, 9h20. 9h20 já, pessoal. Então, eu separei aqui um material que eu fiz de livros que eu vendo lá na academia, mas que aqui para vocês, somente para vocês aqui, eu vou fornecer gratuitamente, tá? Esse material, eu fiz pensando justamente nas pessoas que estão na área e muitas das vezes a pessoa estuda Proje ou estuda Primavera, mas tem outros assuntos que não estão nos cursos, né? E muitas das vezes isso aconteceu comigo. Numa reunião, às vezes eu ficava voando na reunião de planejamento, porque falavam um assunto lá que eu nunca ouvi falar. Aí eu tinha que sair pesquisando, naquela época nem tinha internet, que é que ele estava falando lá, tá? Então eu peguei todos esses assuntos pertinentes tanto a projeto quanto a cronograma e coloquei nesses livros aqui para ajudar as pessoas. E eu vou fornecer aqui um link, vou colocar aqui no chat. Só vai funcionar neste link que eu colocar aqui, entendeu? A pessoa não vai precisar pagar nada e pode baixar o livro em PDF no seu próprio computador. Tudo bem para vocês? Vou colocar aqui no Opa, chat. maravilha. Uhum. Ó, aí, tá? É o livro sobre projetos. Eu até fiquei de fazer uma continuação dele, porque o assunto se estendeu, foi se estendendo, e eu precisava terminar o livro. Falei, não, vou fazer um, depois eu faço a parte 2, tá? E eu separei também sobre cronograma. Então, os assuntos relacionados a cronograma também está neste livro aí, tá? Também coloquei um mini curso que eu fiz
eu vi muitas semelhanças e diferenças entre o Project e o Primavera, tá? Então também coloquei gratuitamente para vocês aí, tá? E agora o Alex quer falar Né? aquele último que eu te mandei, Não, Alex? o último a gente tinha falado do curso de sábado, não é isso? Isso, A gente tinha é. colocado o seguinte, que a gente ia disponibilizar aí, no caso aí, pelo período aí, ou mais uma hora aí, o Sérgio me ajuda mais, que essa parte mais ali da plataforma lá é Hum, com ele. Eu tenho um curso agora de sábado de Proje, que vão durar 4 sábados, tá? De 8h30 às 11, tá? Em torno de da manhã, 10 né? horas, 8h30 da manhã. Esse curso ele vai ser gravado, liberado lá na plataforma. Por quanto tempo fica ainda, o Sérgio? 2 anos? Não me lembro agora. Ele fica lá. Ele a princípio, é assim, eu tenho que, eu fiz questão de deixar um período, 2 anos, acho que é bastante tempo. Mas é interesse nosso que o aluno continua É, ainda assistindo às aulas. Então é só pedir claro, prorrogação que a gente vai não tem prorrogando. problema. É praticamente vitalício, né? Vamos dizer assim. Vai ser Isso, gravado exatamente. essas aulas, tá? Então, Uhum. eu fechei com o Sérgio que a gente disponibilizaria aí, nesse período aí, uma bolsa de 50%. Eu nem me lembro, me ajuda aí, Sérgio, eu não me lembro direito o preço que estava lá no site. Eu vou Você mandar no chat vai aí. Vou mandar aí no mandar no chat? chat aí. Eu não lembro Vou mandar no realmente, não. chat, tá? A gente vai Porque chegando perto também dos 50 anos, a gente só vai ficando muita coisa sem lembrar. é só nesse link que funciona, tá, gente? É um link Tá. especial que eu fiz agora à noite que o Alex me pediu, entendeu? E para que ele funcione com este valor aí, Uhum. tá? Já para este sábado agora, né? Exato, Às oito e dia meia da 18. manhã, E para tá? quem, for faltar um sábado, faltar outro, não tem problema, ele vai estar gravado, como eu falei antes, Gravado. tá? E mesmo E, assim vai ficar ainda gravado aí para acesso depois aí por tempo vitalício, sem problema. isso. E essa aula de hoje também, né? Essa live de hoje também vai Sim, estar gravado. sim. É o 155, né? Lá Uhum, na lista. E aí todos que estão aqui, né, poderão uhum, acessar isso gratuitamente lá sim. na live. Eu não sei como é que vai ser, o Alex, depois vamos conversar sobre isso, tirando essas pessoas que se inscreveram, que participaram, Uhum. né, se vai ficar livre também para as outras A pessoas. gente Depois a pode gente ver, ou conversa de sobre isso. repente colocar, né, até já também aproveitando para divulgar, né, a gente tem um link aí na Academia do Planejamento, de repente você também já pode colocar aí também, né, Sérgio? Que é o Uhum. link com todas as lives que nós fizemos. Acho que são 5 ou 6 lives com essa, não me lembro bem. Ah, Com é, assuntos bem é. legais, tudo, e o preço estava bem legal também que o Sérgio fez aí, que é justamente isso, a gente faz a live e coloca lá no pacote. E assim, esse valor lá, né, pelo que o Sérgio tinha me explicado, as próximas lives já vão ficar automático lá, né? Para quem inscreveu Isso, uma isso, vez isso. só, as próximas lives já vão ser jogadas lá. É, Mas, porque as lives do Alex, elas têm muito conteúdo, assim, são muito boas. Então a gente está tentando se organizar com isso, entendeu? não, Para que o exatamente. Eu às aluno vezes possa fico achar. na dúvida porque assim, eu não quero fazer de uma live só um objeto de divulgação. Eu acho que tem que ser um pouco de aprendizado também. E ao mesmo tempo, Uhum. ocupa o seguinte, não tem um tempo para aprendizado, vamos dizer assim. Então você tem que dividir um pouquinho das coisas, entre não ser só uma propaganda e não ser um aprendizado total, que levaria muitas horas, né. Eu adoraria estar falando com vocês aqui por cada fórmula daquela que eu criei tudo, aí eu prefiro colocar aí o arquivo e a gente ir tirando dúvida. Meu WhatsApp vai estar É, disponível aí sem problema nenhum, tá, pra vocês. e podem trazer dúvidas também para cá, Sim, entendeu? sim. Pode, se tiver com alguma dúvida aí no seu trabalho, né? Uhum. Que nem o É, Danilo quando tiver essa comentou aí, parte da uma prática coisa mesmo, interessante. e se não for Vamos agora, trazer para cá. falando para a gente depois. Até sugestões É. para novos fóruns, como foi o caso do Danilo aí também, ou algum assunto Uhum. específico que queira pegar. Se não for, de repente, até entre a gente mesmo, de trazer algum convidado, de alguém quiser, Boa pô, eu ideia. queria falar sobre um assunto tal, a gente abre uma live e apresenta sem problema nenhum, Uhum. entendeu? Ah, Mas bacana. é isso, gente. Eu acho que foi como o Sérgio falou antes, né? Pô, é bem legal a gente ver assim, quando uma live 8h30 da noite, 9h30 da noite, para quem É trabalhou o todo dia cansado, todo, né? tudo cansado, e você vê que são pessoas que estão interessadas em querer ter o conteúdo, tudo, e eu É. acho bem interessante isso. Obrigado a todos Ok. mesmo de coração. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu
o arquivo você vai botar lá, né, ô Sérgio? Já vai direto Pô, por e-mail, né? amanhã, Eu te mando. é. Eu vou dar uma formatadinha aqui, amanhã eu te mando os arquivos todos certinho. Então tá. Valeu, Tá certo. gente. Obrigado aí, Pessoal, gente. uma boa noite, Boa hein? noite. Tchau, tchau. Boa noite, Tudo. obrigado. Valeu, valeu. Valeu.